Bom dia, bom dia! Vamos lá! A nossa primeira live dessa Semana do Conhecimento. Como eu tô animada para isso, gente! Vai ser muito bom. Vamos aguardar aqui um pouquinho vocês entrarem. Ai, que legal, ó. Claudinha já tá aí, Solange também, doutora Natália também, Andressa. Bom dia, meninas! Bom dia, bom dia, bom dia. Eu tô muito feliz, eu tô muito animada com essa semana de conhecimento para passar, sabe, um pouco disso tudo que a gente foi buscar, para passar um pouco dessa informação que é tão bom a gente ter informação. É tão bom a gente saber como a gente funciona, porque quando a gente aprende como a gente funciona, a gente consegue entender melhor como funcionam os nossos relacionamentos com as outras pessoas. Bom dia, Angélica, que bom ter você aqui. Você também era uma para estar nesse grupo, hein? Acho que a gente vai dar seguimento nessas lives, hein? Tem um monte de mulher aí, fodarástica, que tem muito conhecimento, que pode compartilhar isso com os outros aí e abastecer a gente disso, né? Giovana já entrou, eu vi aí. Bom dia, Andressa. Bom dia, Marcela. Bom dia, Iracema. Ai, legal. Muito bom ter vocês aqui, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a formação da nossa psique, a formação do ser humano, né? E a Giovana, então, ela foi buscar isso aí, sabe? Então, deixa só, daqui a pouco ela já entra aqui, Gi, se quiser pedir para participar aqui já, acho que eu tenho que aceitar aqui, né? Então, bom dia, Isabel. Nossa, que honra ter você aqui, Isabel. Que legal, Isabel, uma diretora de escola, né? Zulian, bom dia. Ah, muito bom ter vocês aqui. Muito bom mesmo, tá? De verdade, porque esses conhecimentos que a gente quer compartilhar com o maior número de pessoas possível. Porque é uma coisa gratuita, é uma coisa que a gente foi buscar, né? É uma coisa que a gente batalhou muito e que não pode ficar presa só em nós, né? Então a gente tá aqui para disponibilizar isso para vocês, para instrumentalizar vocês, né? Para melhorar os relacionamentos de vocês, melhorar o relacionamento de vocês com vocês mesmos, para vocês se entenderem, para vocês entenderem os outros. Temos homens aqui também, o Wallace, bom dia, Wallace, bom dia, né? Vou ver, a Giovana acho que tá me chamando aqui, vou aceitar ela, deixa eu ver, aqui. Késia, bom dia, muito bom. Bom dia, Josiana. Que legal ter vocês aqui. Olá, Bom Gi! Bom dia, dia! amor! Tudo bem, Dulce? Tudo bem? Ai, ó, que honra, tá? Ter você, que Nossa, honra obrigada pelo saber. convite. Fiquei tão feliz. Ah, imagina. Você é a pessoa certa para estar com a gente nesse Muito momento, para estar bom estar falando aqui. desse assunto, tá? Quero que Legal, você se Dulce. apresente aqui para as minhas meninas, que elas estão aqui esperando já por Bom você, dia, né? pessoal. Então vamos lá, uma breve apresentação. Para quem não me conhece, eu sou a Giovana Greg. Eu sou analista e consteladora sistêmica. E estou terminando a minha formação em psicanálise, entrei nesse mundo do autoconhecimento faz tempo, sempre gostei desse assunto, mas realmente fui atrás e entendi isso como uma profissão faz o quê? Uns 4 anos, mais ou menos, 4 anos e meio. E aí conheci a Dulce, né, Dulce, lá na constelação sistêmica, que foi uma surpresa, uma pessoa maravilhosa que agregou demais também lá no curso como pessoa mesmo, a gente se conhecendo e tudo. E, e aí estamos aí nessa jornada de autoconhecimento, juntas, sempre, né? Uma agregando para outra e outras tantas pessoas, que é um assunto que eu adoro, que é fundamental. Sim. Você fala da psique, da formação da psique. Essa é a sua é a sua maior linha hoje? Conta um pouco para nós disso, assim, Então, rápida. hoje eu sou, né, psicanalista e consteladora sistêmica, então eu atendo nessas duas vertentes,
Só que a gente sempre, uma liga muito à outra, né? Porque eu considero que são duas psicologias profundas, né? Então, que não ficam ali naquela psicologia mais cotidiana do dia a dia, que é ótimo, maravilhoso, ajuda demais. Mas essas psicologias profundas, elas vão ali na raiz da questão, elas vão em traumas mais intensos do começo da vida, coisas mais intrauterinas também. E então faz, né, o paciente, a gente perceber coisas às vezes inconscientes, né? Essas psicologias profundas dizem muito sobre esse encontro do consciente e do inconsciente. Então, analisa demais essa parte que a gente esconde, que a gente considera feio, que a gente não quer olhar porque dá medo. Então, tendo a ideia de que, na real, é através de um olhar interno, profundo, né? E verdadeiro, assim, de dentro mesmo, é que vai haver as grandes transformações. Uhum. Né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de como isso se inicia. Quando você me chamou para falar sobre esse tema, eu falei, nossa, que responsabilidade, porque são Sim. assuntos profundos, né? E eu falei, Uhum. bom, vou fazer um resumão, assim, claro que a gente não vai Isso. conseguir entrar Mas dá para totalmente, ter uma mas ideia, né, de como funciona. exato. Para levar um pouco de informação, acho que pode agregar bastante. Eu penso sempre assim, nessa coisa da formação do inconsciente, né? Porque até pouco tempo atrás nós falava muito nisso, né? Quem tem a minha idade, ali um pouquinho menos, eu até falei domingo, né? Quem nasceu na década de 70, 80, 90 ali, ainda foi criado, ainda foi educado por pessoas que não tinham consciência de que existe um inconsciente, né? Essa informação não tinha chegado para a maioria das pessoas e ainda não chegou. E aí, por isso que a gente acaba ainda cometendo muitas coisas ali por falta de conhecimento, que não precisava mais, né, estar acontecendo daquele jeito, e a gente já poderia estar construindo um mundo mais leve, sabe? Uma coisa mais saudável, porque sabemos o que é saudável e o que não é saudável. Então, essa negação de que nós temos um inconsciente que governa o nosso consciente, que é isso que dirige as nossas escolhas, né? Então, e da onde é que vem essas memórias inconscientes? Então, antes da Giovana falar sobre isso, né, dela trazer para nós tudo isso que ela também buscou, vamos fazer aqui um equilíbrio de troca, meninas. Nós estamos aqui disponibilizando tudo isso para vocês. E o que nós esperamos de vocês, então? Para que vocês também agora peguem esse aviãozinho aí embaixo e encaminhem para outras pessoas. Porque aí, além de você, outras pessoas vão saber disso. Sabe aquela mãe que está com dificuldade com o próprio filho, aquela mulher que está com um problema no relacionamento, aquela empresária que às vezes está assim, vai e fale, e o que, que tem lá. Então, tudo isso começou numa construção assim, bem lá de pequenininho. Então, para que você também possa fazer a sua parte nesse equilíbrio de troca, encaminha aí, né? Pega o aviãozinho lá. Ai, nossa, Dulce, não, mas eu tenho vergonha, porque o que, que as pessoas vão falar, né? Que eu tô falando para elas, nossa, mandando esse tipo de live para elas, elas vão achar que eu tô chamando elas. Não, elas não vão pensar nada, sabe? Não fica preocupada assim com que, ah, meu Deus, vão falar que eu tô querendo ensinar eles a ser gente. Não, você tá só multiplicando informação. E isso não tem nada de errado com isso, tá? Então, bora lá, meninas. Dedos no aviãozinho, contribuam com a gente, né? Então, Gi, vamos lá. Vamos lá, Como se forma vamos, isso? vamos começar do início, então, né? Isso. Seguinte, a gente vai desenvolvendo a nossa psique e a nossa personalidade desde da concepção que os nossos pais têm ali, do ato sexual mesmo, né? Então, por quê? Porque existe uma energia trocada, existem sensações, existem movimentos, percepções. Então, desde esse momento da concepção, isso já vai influenciando em quem nós seremos, né? Então, aí, beleza, ficou grávido, legal. Grávido é ótimo, né? Grávida, legal. Grávidos Estamos também, né? também, exato. Estamos então na fase intrauterina. E nessa fase também, o momento que a mãe sente alguma coisa, isso influencia diretamente no bebê, né? Então, por exemplo, uma mãe que teve de repente uma diabetes na gravidez, isso vai gerar consequências para o bebê psicológicas, às vezes físicas, né?
Então, assim, não tem como a gente falar de personalidade sem ir lá atrás mesmo, né? Nesse Uhum. início, né? E aí, isso tudo, existe uma dependência muito grande do bebê para o ambiente, com o outro, né? Então, se não existe a mãe, no caso de gerar essa vida, não existe o bebê. Então, ele é 100% dependente desse ambiente. E isso vai se estender no nascimento. Então, o bebê nasce, o bebê é 100% dependente do outro, do ambiente. Ou seja, a forma que ele foi criado, a forma que a mãe vai dar carinho, a forma que a mãe vai olhar, vai cuidar fisicamente dessa criança, desse bebê, vai influenciar no adulto que ele vai se tornar. É claro, né, que a gente fala assim, influencia, não determina. É por isso que o autoconhecimento é algo imprescindível, porque não é porque você vai ter essa tendência que vai ser algo determinante, né? Uhum. As coisas são dinâmicas, a vida é dinâmica. Então, a partir do momento que a gente começa a se olhar e a ter essa consciência de onde pode estar vindo algum determinado padrão que eu não gosto, de, né, algumas sensações, eu tenho a possibilidade de mudança. Esse é o grande ápice, né, do autoconhecimento, das psicologias profundas. Uhum. Então, esse bebê que era totalmente dependente dessa mãe, desse ambiente, né? E aqui a gente está falando de função, né? Não exatamente a mãe, porque pode haver casos de mãe que morre, ou uma mãe que abandonou, né? Então, assim, alguém precisa fazer essa função. É claro, é a mãe biológica, melhor ainda, perfeito, vou ter menos consequências. Mas caso Uhum. não dê, essa função precisa ser feita, né? Então a criança vai ali depender 100% desse ambiente. Depois de um período, uns 2 anos, assim, é que ela vai começar mesmo, antes até, a ter a noção do outro, né? Então, Sim. existe o pai, existe um irmão, eu existo, né? Vai começar a olhar as mãos, o bebezinho ali, a hora que começa a enxergar que ele tem movimentos, né? É legal E também como isso. isso é importante, né, Giovana? A gente pensa, reparar isso em um bebê. Porque nós temos a sensação de que ele já nasce com a cabeça, com um tanto de informação que ele não tem, e a gente desconsidera isso. Então, esse perceber que esse bebezinho não tem nem consciência do corpo dele, quem dirá do corpo das outras pessoas? Não, olha, ele sorri para mim, olha, ele gosta tanto do papai. Então, tá, mas qual é a consciência que ele tem desse outro corpo, dessa interação? Então, como é importante prestar É, atenção nisso. e esse ponto que você tocou me lembrou de uma coisa, Dulce, que é muito interessante. O Winnicott, que é um psicanalista, ele traz um conceito muito interessante que também dá para a gente até relacionar com polaridade, com o assunto que a gente vem já já, que ele diz o seguinte: a gente, o ser humano, ele precisa ser visto como um todo, né? Então, às vezes a gente tem uma tendência de, a minha psique, o meu corpo, então eu tô com uma doença física e a gente só olha para o físico e esquece que existe uma psique por trás. E vice-versa, né? Às vezes um surto tem a ver com falta de vitamina, um surto psicológico. Então, assim, a gente precisa olhar para a gente como um ser integral, Sim. como um ser total. E o bebê, ele vai desenvolver isso a partir do toque físico mesmo. Então, por exemplo, quando ele nasce, ele é mole, ele não tem noção da cabeça, a cabeça cai, os braços caem. Então, quando a mãe segura a criança e coloca aqui, a partir desse ato de juntar as partes, é que ela vai começar a desenvolver a noção, tudo sem saber, né? Sem maturidade de que isso está acontecendo, mas o bebê começa a desenvolver a noção de que ele é um ser inteiro, tanto de psique, psicologicamente falando, quanto fisicamente também. Então, por isso que essa fase de simbiose com a mãe, que é importantíssima, ela, assim, é uma das coisas que mais gera, inclusive, autoestima num adulto, é essa fase da percepção do bebê de ser um ser integral, né? É muito importante. E aí depois vai desenvolvendo, vai crescendo, vai percebendo o outro, vai entendendo que ele é separado da mãe. Se for uma função bem saudável, a mãe
ela autoriza ao filho a poder amar o diferente, a poder ser diferente dela, né? Então, por isso que a gente hoje, se a gente não se observar, não se analisar, não for para essa visão mais interna, a gente acaba sendo meramente produto de vivências que a gente teve, né? A gente reage à vida de acordo com as nossas experiências, mas não precisa ser assim. Então, quando você tem, né? Quando a gente tem um comportamento que a gente não gosta, então, peraí. Não basta eu mudar só o meu comportamento externamente falando. Uma pessoa desorganizada que quer se organizar, não adianta ela pegar uma agenda e falar, não, agora eu vou comprar uma agenda, agora eu vou começar a me organizar, sem olhar o que tem por trás disso. Porque senão ela vai mudar meramente um comportamento que não se sustenta. Vai chegar uma hora que isso vai ser insustentável. Então, ela vai precisar olhar para dentro, né? As grandes transformações se dão de dentro para fora. Então, a psicologia profunda, ela é fantástica por conta disso, né? A gente tem sempre a percepção de que eu quero mudar um hábito, né? Então, o que eu vou fazer? E aí tem até aquele Hábitos Atômicos, tem Poder do Hábito, vários livros desses que falam sobre essa mudança de postura diante de algumas situações que a gente quer, por exemplo, a organização, né? E aí a gente, não, agora eu quero mudar. Esse ano eu vou emagrecer, eu vou caminhar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou mudar minha alimentação e quer mudar tudo de uma vez só. Isso o cérebro também não dá conta. Mas se a gente não olha a base, igual você disse, o que tem por trás desse comportamento desorganizado, o que tem por trás dessa compulsão alimentar, o que tem por trás dessa falta de dinheiro, que o dinheiro vem, mas ele não fica e eu gasto tudo. Pô, para que eu tenho esse comportamento, né? Isso é formado nessa primeira base aí que você está falando. Né? Então, até mesmo quando o bebê não tem consciência do seu corpo, não tem consciência de quem ele mesmo é, de quem os outros são, ele já está internalizando marcas. Exato. Se ele Porque merece, são mecanismos de defesa, né? Como? São mecanismos de defesa, né? Então, a partir do ambiente que o bebê percebe, ele vai desenvolver algumas reações perante aquilo. Então, por exemplo, um primeiro filho é totalmente diferente do segundo filho, porque o primeiro filho tem total atenção. O segundo filho precisa dividir a atenção. Então, a personalidade, a reação do segundo filho vai ser diferente do primeiro, né? Então, como o ambiente tem muito a ver com essa criação mesmo do ego, da personalidade. E aí, aqui é interessante a gente também entrar no assunto polaridades um pouquinho, por quê? Muitas vezes a gente acha, egoicamente, né, quando adultos, que a gente tem um certo poder de escolha. Então agora, é exatamente isso que a gente está falando. Então agora eu vou ser a pessoa mais organizada do mundo e começa a negar o nosso lado desorganizado. Só que isso, para a psicologia profunda, é justamente você negar algum conteúdo do seu inconsciente. E isso não vai fazer você realmente transformar. Vai fazer só você tapar o sol com a peneira, escondendo esse sentimento que você não quer ver. A gente chama de sombra, né? Sombra é tudo aquilo que a gente não deseja ser, mas que é. Então, assim, não é você negar o seu lado desorganizado, você tem que viver nas duas polaridades. A natureza é polar, né? Natureza tem dia, noite, tem as estações do ano, feminino e masculino, frio e calor, tudo é polar. E tudo Então não dentro de existe nós mesmos, né? Olha que interessante isso. Não dentro está de só fora, nós. está dentro. Exato. Então, para haver realmente uma grande mudança, Jung traz isso como função transcendente, para a gente transcender algum comportamento, transcender alguma coisa que a gente não gosta, não é a gente negar isso, é justamente olhar para isso. Putz, deixa eu olhar esse meu lado sombra. Então, vamos usar o exemplo da desorganização que a gente estava falando. Ah, eu sou uma pessoa desorganizada e eu quero ser organizada. Então, eu vou ficar fingindo que eu não sou desorganizado, vou catar lá minha agenda, vou ficar fazendo tudo que eu posso até isso não ser sustentável. O que que acontece? A gente, quando nega, tudo isso vai para o nosso inconsciente.
vai lá, começa a negar esses conteúdos, só que a gente tem um limite, o nosso neurônio tem um limite que aguenta isso. Então a gente vai acumulando essas energias que a gente vai fingindo que não existe, né? Isso vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, chega uma hora que explode. Ou seja, é quando a gente tem uma crise, é quando a gente fica doente. São sintomas que a vida traz por conta de tanto conteúdo que eu não quero ver e fico lá recalcando. Então, para a gente transcender algo, a gente precisa olhar para os dois polos. Olha, A gente precisa gente. dançar Eu vou te nisso. interromper um pouquinho. Eu Claro. preciso, sabe? Percebe, gente? Da onde é que vem a doença? Exato. Da onde é que vem a depressão, o pânico, a doença física mesmo, a gastrite? Por quê? O seu neurônio não deu mais conta de tudo aquilo que você negou. Disse, não, eu não sou assim. Não, eu não quero isso. Não, eu não aceito isso. Não, não, eu vou dar conta aqui. Eu vou mudar aqui na minha força de vontade mesmo, só, sabe? Então, o seu corpo biológico começa a reclamar isso. Começa a dizer, eu não dou conta, isso é muito pesado para mim. E o que parece tão... Mas por que não? Parece tão fácil. O fulano consegue. E olha como a gente faz isso com os filhos, muitas vezes, né? A comparação. Olha seu primo, né? Olha, que tá indo, que faz, que acontece, não sei o quê, e você não vai, e você não faz, e você não... Mas essa criança não dá conta disso, sabe? Aí você se compara. Olha, nossa, aquela mulher, né? Ai, olha aquele relacionamento, olha aquela disposição, olha... E você não tem. Por que você não tem? Né? Qual é a sua sombra? E daí olhar para não chegar no ponto de adoecer, né? Então, é aquele que estava falando lá no começo também do ambiente, que você diz, ele interfere, mas não determina, porque a gente pode estar sempre olhando para isso, para sempre buscar a solução para isso, né? Ai, que legal. Só queria, assim... Não, maravilhoso. E existe uma plasticidade neuronial mesmo, né? Então, o nosso neurônio, ele é plástico. A gente, claro que quando a gente é mais novo, isso vai... É mais plástico ainda, né? Por isso que na primeira infância é que, nossa, existem os maiores traumas ali, né? Porque a criança é muito plástica, as informações chegam de forma muito plástica. Então, ela vai absorvendo coisas e não necessariamente são coisas saudáveis. Geralmente não são, né? Porque vem traumas de outras gerações, como os pais dessa criança foi criado e assim por diante, né? Por isso que é legal a constelação familiar entra nisso, porque daí a gente vê coisas lá de trás. Então, é um bem bolado que faz a gente ser como é, porém, é ótima essa observação, não determina. Se a gente só vai determinar se a gente não tiver a coragem de olhar para dentro. Porque Sim. senão determina. Né? A E gente aí, vai começar a reagir à vida. exato. Essa primeira infância, né, que forma ali desde a vida intrauterina até os 4, 5 anos de idade, a Maria Montessori chama de mente absorvente, né, onde ela está só retendo, só retendo. Porque como o cérebro dela está se formando, como nós nos formamos nessa fase, a gente quer apreender o mundo, né, e absorvendo, observando, mas com uma interpretação infantil, que não tem o conhecimento que um adulto tem. E é nessa hora que se formam as maiores dores, porque o adulto sabe que aquilo é uma piadinha, que aquilo é, sei lá, né, uma fala metafórica. A criança não. A criança acredita naquilo da maneira como foi dito e ela pensa, se isso está acontecendo aqui, se o papai está brigando com a mamãe aqui, se falaram que eu sou burro, se é porque é mesmo. Então, ela acredita nisso, a criança sabe? E aí essa muito marca literal, né? Muito literal. Né? E assim, é importante dizer também que muitas vezes, e eu não sei se eu posso dizer a maioria, mas muitas vezes esses traumas realmente foram de coisas que aconteceram. Então, uma fala, algo nesse sentido. Mas também existe como a criança interpretou aquilo, né? Porque a gente, nas psicologias profundas, inclusive, mostram que a gente já nasce com algumas tendências inatas, sabe? Com várias tendências inatas. Então, dependendo de como eu leio a situação,
também influencia. Então, é sempre um e outro, né? Então, não é, meu pai falou aquilo, então a culpa é dele. Não existe isso. Não. É como a criança interpreta também aquela situação, né? Então, isso é importante dizer também. E aí, falando um pouco ali da polaridade, desse novo ser, digamos assim, né? De viver entre essas duas polaridades, isso é, assim, quando eu estudei isso, foi uma coisa que eu falei, meu Deus, mudou minha visão de mundo, assim, porque foi algo que realmente me fez olhar para mim, para o verdadeiro, para o real, sabe? Porque o que acontece? Como a gente cresce com muitos padrões, com expectativas que a sociedade, que a família, que o mundo coloca em cima da gente, a gente quer atender essas expectativas, né? Essas demandas desse mundo, dessa família. E aí a gente não consegue muitas vezes e se frustra. Só que a gente esquece de olhar para outra polaridade. Então, peraí, tá? Será que isso que eu quero sou eu mesmo que quero? Será que isso que eu quero falaram que eu tenho que querer? Então começa uma autoobservação dos quereres, dos desejos, né? Porque a gente fica negando desejos que são inegáveis e a gente precisa dançar nessa polaridade, nessas duas questões. Você pega a vida, né, Dulce? Esse exemplo eu gosto de falar, porque eu acho que fica fácil, assim. O oposto de morte, por exemplo, não é vida. O oposto de morte é nascimento. Então, com as duas polaridades, tem o terceiro elemento, vida. Percebe? Não dá para eu negar um nascimento, não dá para eu negar a morte. Essas duas polaridades pertencem à vida. Então, eu só vou fazer uma grande transformação se eu olhar para a minha polaridade da desorganização e reconhecer uma pessoa desorganizada, que não tá nem aí para nada, que não tá nem aí para o que os outros vão pensar, que queria, desculpa o palavrão, gente, mas que eu queria mandar foda-se o que vocês pensam. E olhar para a polaridade que existe também uma pessoa que sabe se organizar, que sabe, e saber viver nisso. Putz, eu sou isso, sou aquilo. Então, quem sou eu a partir dessas duas polaridades? Percebe? Isso é uma coisa assim Ponto que, de equilíbrio ali no meio, né? exato, que flexibiliza a gente. E esse ponto de equilíbrio também é uma coisa talvez um pouco ilusória a gente pensar que é algo linear. Não é linear. Se a gente pega aquela maquininha do hospital que mede o batimento cardíaco, se tá linear, é porque morreu, não existe vida. Então precisa Ai, pulsar, gente. né? Precisa dançar nessas polaridades. Precisa do frio, precisa do calor. Precisa do sol, precisa da chuva. Então E essa será que a gente ia gostar também, sabe, de uma coisa tão, sabe, monótona, né? exato. Acho que a vida precisa de se pulsar. É lógico que não é gostosinho quando a gente está pulsando mais na linha de baixo, né? Não é tão gostosinho. Mas às vezes a gente precisa chegar lá para dizer assim: opa, não tô olhando. Opa, não tô. O que eu estou precisando fazer, movimentar aqui? O que eu estou precisando olhar? O que é que eu estou precisando, até mesmo, às vezes, soltar, que a gente carrega. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, então, assim, ela falou assim, eu sou muito rancorosa. Eu não sou... Então, assim, nossa, eu fiquei pensando, né? Na hora, a terapeuta quer, então logo já, né? Ir lá e dar, nossa, não, isso não vai te levar, mas daí a gente deixa, porque, né? Então, cada um no seu tempo também. Mas essa coisa assim de carregar esse rancor todo, sabe? Muitas vezes em problemas de relacionamento, então, né? Aí acontece ali uma situação que você não se posiciona, que você mantém o casamento, mas fica, então, carregando aquela dor do que o outro fez com você. E o que você fez com isso? Você olhou para essa dor porque eu me coloquei nesse relacionamento para que eu não faço nada também? Do que eu tenho medo se eu fosse tomar uma decisão e me entregar de novo? Por que isso é tão difícil? Porque eu... Então, olhar para essa sombra, olhar para essa dor que eu estou sentindo e para a minha potência, me leva de novo a pulsar. Exatamente. Porque senão a gente fica presa, assim. E às vezes a gente joga muitos anos de vida fora, sobrevivendo, porque acha que as coisas estão no externo.
Esse Porque é a o gente ponto, quer, né, Deus? né? Nossa, quando a gente entende que tudo que acontece na vida é um símbolo, sabe? É como se fosse assim, a vida falando, Giovana, Dulce, olha pra cá. Aí você não olha. Uhum. Giovana, Dulce, olha só. Você tá precisando dar uma olhadinha nisso aqui que é seu. Aí você não olha. Daqui a pouco vem a vida e tlau, dá um... não tá bem. Vem uma crise muito É. forte, vem. E assim, não precisaria ser assim, né? O que E ela avisa, acontece é que a gente o que vai acontece é que a pouquinho. gente não tem coragem muitas vezes, tem medo desse novo, né? De fazer diferente de um padrão que já está acostumado, mas aos poucos a gente precisa começar a se encarar. Sim. A gente precisa começar a entender que não é meramente mudar um comportamento externo que vai realmente haver uma transformação em mim. A partir do momento que eu quero ser real e ser fiel a ser real comigo mesmo, é que vai o olhar para as situações muda, né? A gente começa a É, viver as mesmas situações, só que com um olhar sim. diferente. E E a aí gente sofre começa, com mais amor, né? nossa, a gente começa a ter melhores decisões, melhores relacionamentos, melhores reações à vida. A gente para de reagir tão automático da forma que a gente estava acostumado e vê, às vezes, uma coisa pequena. Posso dar um exemplo pessoal, Dulce, que eu acho que é legal? Claro. Eu sempre Uhum. fui a filha boazinha, por várias questões. Ah, que não fazia nada, ah, que não falava, tudo estava bom, estava bom, estava bom. E aí, quando eu comecei nessa jornada de autoconhecimento, teve um movimento que eu fiz uma vez, muito pequeno. Eu fui viajar com a minha família e queria. Todo mundo ia dormir no mesmo quarto, todo mundo assim, porque tinha um quarto só. E eu comecei a arrumar a cama, e tava só eu lá arrumando os colchões, as coisas, porque a boazinha não tem que arrumar tudo para todo mundo. E comecei a arrumar lá. E aí tinha um colchão no chão, que era meio durinho, meio ruim assim. Eu falei, bom, coloquei todo mundo para dormir em outro lugar, tipo os travesseiros. Falei, eu durmo aqui no chão. Aí eu parei e falei, por que que eu durmo no chão? Eu sou adulta como todo mundo, eu tô, né, assim, por que isso? E coloquei meu travesseiro numa cama mais confortável. E assim, a pessoa que dormiu no chão, nem momento reclamou, não houve impacto nenhum. Só que para mim aquilo foi um movimento tão significativo do tipo assim, eu tô começando a me olhar, eu tô começando a me perceber. Então assim, às vezes a gente acha que esse transcender é algo, cabuloso, que É, agora eu vou mudar minha vida. Não vai assim de uma é. hora para outra. E São aí, passinhos, né? antes do outro me respeitar, antes do outro me dar a cama mais fofinha, eu preciso me dar. Exato. Eu preciso fazer isso por mim, sabe? E isso parece assim que é uma coisa, tá, mas o que é que eu vou fazer por mim? Vai de pouquinho em pouquinho percebendo as suas necessidades, sabe? De pouquinho em pouquinho, aquele pequeno incômodo que você vê, assim, que ai, eu também queria, até, mas né, vou pensar no outro e tal. Dê para você, Até sabe? como Faça por você. Minuto de observação, né? descanso. É por observação. Deixa eu Então, ver como eu me sinto aqui, né? Fazendo é, diferente. então, olha só, pessoal, estamos já com meia hora de tanta informação, sabe? Quando a gente sabe disso que a Giovana está trazendo, meio caminho já está andado. Porque a gente reconhece que não está fora, que está dentro, sabe? Então, quero de novo pedir para vocês aí, ó, encaminha no aviãozinho. Quem está entendendo, o que vocês estão entendendo até agora, coloca aqui no chat também para a gente saber se vocês estão entendendo, se vocês estão conseguindo absorver isso tudo, se isso está interessante para vocês, se isso faz sentido para vocês, e encaminha, né? Ajuda a gente aí a espalhar essa Opa. informação de que não adianta ficar dizendo, olha, o meu marido me maltrata, as minhas irmãs me julgam, a minha mãe não me ama, as minhas colegas de trabalho não me respeitam e tal, por que eu estou me colocando nesse lugar, tá? Então, só digam aqui no comentário para mim, sim, faz sentido, não faz sentido, Se tiver para a gente alguma ter uma dúvida, né, noção. Dulce? Sabe? Porque não terminou ainda. Por enquanto, Gia, eu vou pedir para você, assim, para a gente fazer uma retrospectiva do que nós trouxemos até agora, né? Para as pessoas que entraram depois, então quais foram esses passos aí. Mas quero pedir para vocês
encaminharem, tá? Aí as meninas estão dizendo, Ah, faz que muito sentido, legal. que legal, né? Então, contribuam com a gente, compartilhando isso no aviãozinho aí para aquelas pessoas, sabe, assim, que precisam ter esse start também. Então, Gi, faz É. para nós, assim, um breve percorrer disso que nós falamos até agora aí. Bem bolado, né? Bom, Isso. então, resumindo o que a gente falou, né? A gente começa a nossa personalidade, o desenvolvimento da nossa psique desde a fase intrauterina. Como foi esse ambiente, como a criança percebe esse ambiente, né? E aí, conforme a gente vai se desenvolvendo, a nossa psique também vai se amadurecendo. É claro também que é legal, só um PS, a gente falar que não esse amadurecimento, ele não tem a ver com o tempo, né? Porque a gente encontra muitas pessoas mais velhas com comportamentos muito Olha infantis. que importante Não isso. tem a ver Pessoa com o tempo. não tem a ver com idade cronológica. Exato. Pessoas Não é. idosas com comportamento infantil. Exato. Será que o seu comportamento, essas pessoas que estão aqui, é adulto ou é infantil? Exato. Em que momento que eu estou no meu comportamento adulto e em que momento que eu estou no meu comportamento infantil? Ai, gente, essa resposta eu quero ter. Quem é que acha que tem um comportamento mais adulto, centrado? E quem é que acha que está, assim, em muitos momentos fazendo uma pirracinha? Ai, quem acha? Não, Que às vezes não que esses momentos não aconteçam, né? para todo mundo. Acontece, faz parte, mas assim, viver uma vida de forma infantil, criança não dirige carro nenhum, quem dirige é adulto, né? Então, assim, precisamos colocar nossos adultos para tomar conta da nossa vida, para Mas a aí gente também fazer considerar a criança, né? Sim, alegria. totalmente, totalmente. É. Quem nunca? Exato, Angélica. Quem nunca, né, Angélica? Ei, Estamos gente. Mas aí, assim, em constante porque a evolução, criança, né? ela não faz só pirraça, né? A É, criança, ela também traz a alegria, sabe? E essas memórias que a gente tem dentro de nós, o tal que a gente chama do nosso inconsciente, né? Tem essas dores, tem, mas tem, sabe, o prazer de viver. Senão a gente fica só no velho rancoroso ali, né? não, são as polaridades, exatamente aquilo que a gente estava falando. É a dança, né? A hora que eu tenho que ser adulta, eu sou adulta com força. A hora que eu preciso dar uma relaxada, trazer minha criança, uma coisa mais jogada, eu não tenho dificuldade com isso também, percebe? É a gente dançar isso e a partir dessas polaridades criar, não é nem criar, né? É olhar para esse verdadeiro eu, porque esse é o seu eu real. Esse é o caminho que a gente estava falando até agora, né? O eu O real é real. sombra e luz, bonito e feio, ruim e bom, não existe. A gente coloca em polaridades para ficar fácil de entender, e porque existem, né, esses conceitos, mas é a partir das duas coisas que sou eu real, né? Sim. Então isso faz E sou eu e tá tudo bem ser eu. exato. E esse é o Tá equilíbrio tudo da bem vida. ser Porque se eu eu. passo Eu, uma eu vida, funciono assim. exato. E tá, o que eu vou fazer para melhorar isso, né? Não é viver na síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Não é isso, mas assim, é reconhecer o lado e falar, bom, tá, com isso, o que que eu posso fazer? Olhando para minha desorganização, sabendo que eu tenho essa dificuldade, sem negar isso, como eu posso fazer, né? O que tem por trás disso e procurar ajuda, gente, isso é muito importante. Porque a gente fala Porque de autoconhecimento, de autoobservação, mas é justamente através do outro que a gente mais se percebe. Uma pessoa que vive numa caverna meditando, ai que plena, plena, mas é fácil, né? Porque não tem nenhum tipo de conflito, não tem o outro para mostrar algum conteúdo nosso. Então, se vocês estão percebendo alguma coisa aí, né, se identificando com algumas questões assim, procure ajuda. O outro vai fala um conseguir, pouco um mais, Gi. terapeuta vai Fala um conseguir te ajudar. pouco mais desse outro mostrar o conteúdo nosso. É essa questão do ambiente, né? Então, assim, como a criança absorve conteúdos desde sempre, né? Então, como ela absorveu isso, é como ela vai reagir ao mundo. Então, por exemplo, se uma pessoa
Vamos supor que eu tenho uma neurose de inferioridade dentro de mim, vai? Eu tenho, eu tenho óculos da inferioridade. Então, tudo que eu olho na minha vida, eu me sinto inferior. Tudo, tô exagerando, mas tá? Então, tenho isso. Aí vem alguém, eu tô no meu trabalho, vem o meu chefe e fala assim, Giovana, vai lá conversar com fulana, porque fulana teve uma ideia legal para vocês desenvolverem essa ideia. Se eu tô com o meu óculos da inferioridade, eu vou chegar e falar: Meu Deus, ele tá falando que eu não sei fazer, ele tá falando que eu preciso do outro, eu não sei fazer, eu não vou dar conta, eu não vou dar conta. E aí, o que a gente precisa fazer? Não é negar a inferioridade e ficar numa postura, atuando como se eu não fosse inferior. É se vulnerabilizar, é olhar para a inferioridade, é falar: Meu Deus, eu tô me sentindo muito inferior. Meu Deus, procurar ajuda. Para daí sim, entre o vulnerável da inferioridade e a potência que existe em mim, eu ser um novo ser, esse ser real, que é vulnerável, que é potente, sabe? E não ficar sempre numa atuação na vida de, olha como eu faço, só que escondendo essa inferioridade. Porque daí vai trazer doença, que são aquelas coisas que a gente conversou, né? Olhar para essa inferioridade não como algo assim que você devesse negar em você, que você devesse simplesmente botar debaixo do tapete e não, isso aqui não faz parte de mim. Faz parte de você essa sensação de inferioridade. Tá. Como faz para olhar para isso? Buscar a origem disso. Desde quando você se sente assim? Isso atrapalha em que pontos da sua vida? Tá, ok. Vi agora onde eu me sinto assim, onde isso me atrapalha. Daí eu vou buscando. Não, já lá quando eu tinha 15 anos eu já sentia isso. Não, lá quando eu. Então eu vou vendo qual é a origem disso para ver se a razão de eu me sentir assim. Da onde é que veio isso? Onde foi que eu dei esse start que eu valho menos do que o outro? Para olhar para isso e dizer, não, olha, mesmo que esta habilidade aqui eu não tenho tanto quanto o outro, isso não me faz inferior, isso me faz diferente. Então eu consigo me olhar com as minhas fragilidades e com as minhas potencialidades, buscar o meu equilíbrio, que o meu equilíbrio é diferente do equilíbrio do outro. E aí aprender a ver. Por isso esse espelho, né? Por isso que o outro é sempre um espelho. Aí eu tô me vendo nele, né? Aí tem até aquele negócio, tudo aquilo que você julga no outro é porque tá em você. Não é que aquilo está em você, o outro é fofoqueiro, então quer dizer que você é fofoqueira. Pode ser que você esteja assim falando da vida dos outros, isso te incomode, né? Porque você sabe como funciona. Ou pode ser que falaram muito de você e isso te doeu muito. Então, isso é uma dor latente sua. Então, assim, eu odeio essa pessoa porque ela faz esse tipo de... ela tem esse comportamento. Aquilo me afeta muito. Por quê? Porque tem alguma dor em você que desperta nessa hora. Né? Então, por isso que o outro, né? As relações são muito importantes. Onde a gente mais cresce são nas relações, todos os tipos, com pessoas, né? Porque elas vão mostrar mesmo conteúdos que estão dentro da gente. Só que a gente precisa querer ver. Existe uma frase de Sócrates que eu acho maravilhosa. Chega uma pessoa e fala assim para ele: Sócrates, se você me amarrar numa cadeira e falar todo o seu conhecimento, eu vou me tornar uma pessoa sábia? Aí ele fala assim: a minha mãe, ela era uma ótima parteira, mas ela só dava luz para quem estivesse grávida. Então, assim, a pessoa precisa querer ver, porque senão a vida só vai colocando as situações, você vai recalcando, vai mandando para o inconsciente, acusando o outro, se vitimizando, e aí você adoece, você passa uma vida sem ser você, sem ter sentido, reagindo às situações. Então, assim, é doloroso, não é fácil. É dolorido, a gente olha e fala: Meu Deus, eu não acredito que eu tô sentindo isso. Eu não acredito que esse conteúdo tem dentro de mim. Porque a gente precisa quebrar muitos conceitos, né, que existem, de coisas ideais, de coisas idealizadas.
Então, assim, mas o que você prefere? Uma mentira bonita, né? Ah, é lindo, mas é totalmente mentira. Ou uma verdade meio tortinha? Se você for pegar, também tem um exemplo legal do arroz. Uhum. Se você pegar o arroz integral e o arroz branco, qual que é a aparência mais bonitinha? O arroz branco. Mas ele não tem a integralidade dele, ele perde nutrientes, né? Então, Olha, entre essas duas coisas, o que você prefere? O bonito, sem muitos nutrientes, ou o mais feinho, que tem uma aparência um pouquinho suja, mas que está carregado de nutriente? Então, assim, é o nosso adulto que precisa fazer essa escolha, né? É a nossa maturidade. e aí saber fazer essas escolhas assim, de sempre reconhecer as próprias fraquezas, olhar para elas. Eu sempre digo assim, a gente precisa olhar para nós com amor. A gente Exato. precisa olhar para nós e reconhecer que sim, nós temos marcas, que sim, doeu muito, e às vezes devolver o que é do outro. Exatamente. Isso também é um ponto muito importante. Muito, a gente carrega muita bagagem que não é nossa, muitas vezes, né? Como acontece isso, Gi? Traz para Ah, nós. por exemplo, um filho que nasce num casamento um pouco que não teria um casamento, vamos falar assim, vai. Os pais, a mãe fica grávida, né? Os pais ficam grávidos e aí eles resolvem se casar porque tiveram esse filho. O filho já vem com uma carga de, putz, eu é que seguro esse casamento aqui. Inconscientemente, obviamente, mas ele vai crescer no meio desse pai e dessa mãe. Ou seja, ele vai ficar dependente dessa situação, não vai desenvolver muitas coisas na vida pessoal, vai ter dificuldade de se colocar na vida, porque ele tem essa função errada, distorcida, de segurar pai e mãe. Ou E não seja, foi essa dito bagagem isso para ele, não com foi todas as dito. palavras. Foram Exato. sensações que ele absorveu. Então, olha Através. o que uma mãe sente, o que um casal sente ali, como essa informação já chega intrauterino. O moleque ainda nem nasceu, Exato. mas ele já vem com essa carga de que é minha responsabilidade fazer papai e mamãe ficarem juntos. E daí esse casal, obviamente, que a maioria acontece, se separa. Exatamente. Olha a culpa E que essa pessoa vai sentir. eu Achando não que é fui culpa bom o dele. suficiente. Exato. Não fui Então, aí a gente se capaz. pergunta: essa carga é dessa pessoa? Precisa ser dessa pessoa? Né? Então, se você cresce sem a maturidade de se olhar, muito provavelmente é uma pessoa que vai carregar essa carga para o resto da vida, essa culpa, e vai ficar querendo agradar pai e mãe, ou se sentir muito inferior. Enfim, existem várias consequências para uma situação dessa. Mas se a pessoa tem esse olhar de, putz, deixa eu olhar para mim, deixa eu me conhecer, deixa eu ver a minha verdade, entra isso que você falou, Dulce, devolver o que não é meu. A relação entre o casal, né, entre os pais dessa pessoa, não tem a ver com ele. Devolve isso e deixa eu olhar para mim, para minha vida e seguir da forma mais saudável possível. Sim. Então, por isso que o autoconhecimento é assim, é o início para as outras questões da vida. Dinheiro, relacionamento, doença, qualquer coisa, E se né? eu faço isso em relação aos meus pais, quando eu sou uma criança que eu venho concebida com essa informação, né? O que eu faço depois na minha vida? Eu não continuo projetando isso só nos meus pais. Eu começo a projetar isso nos meus outros relacionamentos. Não, eu tenho que salvar o meu marido. Não, eu tenho que salvar os filhos de não sei quem. Não, eu tenho que salvar essa família. Não, No eu tenho que trabalho, ajudar eles. Eu tenho que fazer no trabalho. Eu tenho que fazer para todo mundo. E aí você começa a salvar, fazer por todo mundo, porque você tem essa dor latente da salvadora. Que exatamente. você vem para fazer pelos outros. E aí é que você se esquece. E quando você não está totalmente bem e inteira, você não salva nem a você, quem dirá os outros, né? Essa Exatamente. coisa de devolver
devolver para os outros também, muitas vezes de relacionamentos, né? Trabalho muito com relacionamentos casais, assim, então às vezes acontece a traição. E aí, então, uma esposa trai ou o marido trai. E foi ali aquele negócio, se deu conta, e ai meu Deus, que arrependimento. E agora, nossa, me desculpa. Me desculpa. O que é me desculpa, né? Tira a minha culpa e fica com ela para você. Daí eu digo assim: acho que eu não vou me separar. Acho que eu vou ficar. E aí então eu te desculpo. Aí eu carrego aquele peso. O outro, ela me desculpou. Você não me desculpou? Então por que você está reclamando? Mas nossa, tanto tempo você está falando disso de novo? Não, né? Então assim, não, eu não te desculpo. Não tem que desculpar nada. Não, é sua responsabilidade isso aqui. É minha responsabilidade ter me conectado com alguém como você, que eu permito que faça isso comigo. Essa responsabilidade é minha. Para que eu me coloquei nesse relacionamento, para que eu me conectei com essa pessoa que tem esse tipo de comportamento. Essa responsabilidade é minha. Agora, o Exatamente. ato da traição, que seja, é responsabilidade do outro. Então, esse peso eu não vou carregar. Eu te devolvo essa responsabilidade aqui, você fica, mas eu escolho ainda assim ficar nesse relacionamento. Eu quero tentar de novo. Ok. Então, eu vou olhar para mim, vou ver quais são as minhas marcas que tem dentro de mim que essa sensação de traição sempre se repete em mim. Que essa Exatamente. sensação de inferioridade sempre se repete em mim. Aí eu olho para as minhas memórias, que vem disso que a Giovana falou tudo até agora. E aí tem uma Quando coisa eu me interessante, curo, Dulce. esse espelho não é mais necessário. Né? Exato. Essas situações não são mais necessárias. Tem até aquele exemplo que a gente já. Acho que foi até no curso de constelação que a gente ouviu. Que quando você se olha no espelho e não gosta da cor do batom que você tá, você vai mudar o espelho ou você vai mudar aqui, né? Então, toda crise, toda situação difícil, ela vem como uma oportunidade de se olhar. Exato. É a vida te colocando oportunidade. Ah, porque eu tenho que gostar? Não, ninguém É. gosta, não é legal. É difícil, na hora que você está passando por aquilo, eu falo, meu Deus do céu. Mas você é degrau por degrau, sabe? Você atinge um novo degrau. Aí nesse degrau você vai ter outras dificuldades e oportunidades até atingir o próximo. E isso é a maturidade. A gente não para de amadurecer até, né? Porque Exato. se a gente E, olhar para a vida com esse olhar da autoobservação, do autodescobrimento, tudo é oportunidade. exato. E assim, aquela coisa de por exemplo, né? Vi que eu venho com essa posição de salvadora, vi que eu tô pegando pesos que não são meus e devolvo para os outros. Ok, isso quer dizer que agora o mundo tá lindo, né? Ai, o mundo tá bonito e agora, nossa, agora vi, então, eu já vi que eu tenho essa memória aqui dentro de mim, esse padrão de funcionamento. Então agora, não, agora o seu poder de decisão mudou. Agora, o seu poder de se posicionar diante das situações mudou. Mudando o seu poder de se posicionar, o seu poder de olhar para as questões. Opa, o que estão fazendo comigo aqui? Já vi. Isso aqui eu não aceito mais. Então, e isso é interessante, né, Dulce? Porque não é uma escolha do nosso ego deixar de ser salvadora. Vamos ver se eu consigo explicar o que eu estou querendo dizer. A gente não tem esse poder de falar, então agora que eu sei que eu tenho essa questão salvadora, então eu não vou mais ser. Não, vem do nosso inconsciente essa reação. O Sim. poder que a gente tem é o que fazer com isso. Ou seja, vem esse ímpeto de querer resolver do jeito que eu estava acostumada, eu paro, respiro, peraí, isso é algo que agora eu conheço, então eu tenho a oportunidade de fazer diferente. Não é que o desejo, não é Você que, não que os deixa de conteúdos ser você. feios não vão vir, eles vêm, mas o que eu vou fazer é diferente. É a mesma coisa quando a gente tá com muita raiva de alguém que a gente fala que vontade de matar aquela pessoa. Você não vai matar a pessoa, né?
Mas assim, essa é a diferença, por exemplo, de uma psiconeurose, uma pessoa, né? Ela vai matar, porque o desejo vem e ela vai. Agora, a gente que são só neuróticos normais, né? Assim que não chega a algo muito extremo, Uhum. o desejo vem, mas eu não vou fazer isso. Eu me conheço, eu sei quem eu sou. Então, É. quanto mais a gente se conhecer, mais a gente vai parar de reagir da forma, né, sem Uhum. consciência e trazer esses conteúdos inconscientes para a consciência. Esse é o poder do autoconhecimento, né? Né? Trazendo assim para um exemplo talvez um pouquinho mais simples, né? Eu não vou matar e tal. Eu sempre me sinto ofendida com alguma coisa. Eu me sinto, né? As pessoas falam, parece que é muito pessoal, aí é comigo, estão me ofendendo, né? Eu vou parar de me sentir ofendida com isso, porque eu vou saber que essa pessoa também está falando, é muito mais sobre ela do que sobre mim. Isso. Então, não ficar me sentindo tão. Controlar esse ímpeto de ir salvar, de me sentir ofendida, de me sentir pressionada demais, onde eu não estou preparada, sabe? Espera, deixa eu pensar um pouquinho sobre sair da reatividade, Isso. né? Que a gente começa É, a é ficar como mais. se assim, né? Vem uma situação, aí o óculos ali da ofensa vem. Quando a gente começa a se conhecer, a gente consegue tirar esse óculos de forma mais rápida. Porque antes a gente colocava o óculos e ficava, olha lá, ele tá me ofendendo, e se sentindo E mal. remói. E aí, com o autodescobrimento, a gente vai conseguindo tirar mais rápido. Ele vai voltar, o óculos vai voltar, mas a gente tira mais rápido, sabe? Exatamente. Esse que é As o sensações ruins duram menos. exato. Sabe? Você consegue voltar ao seu ponto de equilíbrio mais rápido. E aí isso é treino. E Treino. aí tem uma outra coisa. Esse dia eu estava conversando com uma profissional, ela disse assim, olha só, primeiro a gente precisa treinar o cérebro. Para que o cérebro ele tenha disposição, ele tenha memória muscular para se sentir de um jeito diferente. Eu não concordo com esse posicionamento. Eu penso que se você tem memórias de dor, você não vai precisar fazer muita força para treinar um outro comportamento. Então, primeiro limpa aqui, depois treina um outro É, comportamento. Você precisa primeiro saber a é origem. como se fosse uma lousa cheia. Você tem uma lousa lotada de coisa. Para você colocar uma nova informação, você vai ter que apagar. Não vai caber. Não Então cabe. você tem que olhar, exatamente. Teve uma pessoa aqui, ó, Juliana, que ela falou reatividade. Ai, 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 tem uma amiga minha que tem muito disso. Nossa, eu também Essas tenho uma amiga que amigas. tem uma reação, menina. A Mas é gente desse faz jeito, isso. né? Mas é bom quando a gente se percebe. Isso é maravilhoso, sabe? Saber que a gente tem esse comportamento, tá tudo bem, sabe? Não é esconder, né? E não é sair agora, porque assim, a gente tem a tendência de ir entrar de novo a polaridade, de ir para outros extremos, né? Então, eu que fui uma pessoa sempre submissa, agora que começa a reconhecer isso, então agora você é a ovelha negra, aí começa a ir para o outro extremo. Só ovelha negra, porque tudo bem, faz parte desse processo, né? Mas Uhum. até chegar o momento que dentro de mim existe a submissa e existe a ovelha negra. Existe, sabe? Então, assim, A a gente. passiva que E aguenta tudo e a a reativa que não aguenta nada. reativa, exato. Então, assim, Encontra esse ponto de equilíbrio, dizer assim, isso aí é dele, isso é dela, isso é do meu é. cliente. E Só assim, lamento assim, uma hora eu vou ter que usar a minha passividade, outra hora eu vou ter que usar a minha agressividade, uma hora. É assim, né? E criar e percebendo o eu. Essa percepção do eu que é muito legal, é. né? Que a gente vai percebendo. E aí a gente precisa pensar que isso aconteceu, essa construção do eu, ela aconteceu, não foi agora. Exato. Foi quando você era um bebê, uma criança, que aí você tinha um outro ponto de vista. Eu sempre falo assim: o mundo precisa ser contado para as crianças, o mundo precisa ser apresentado para as crianças, né? Como nós crescemos numa fase onde as crianças eram adultos em miniatura, as nossas sensações não foram consideradas, né? Não se tinha essa. Então, hoje
Eu vivo situações assim, em alguns lugares, de total desconsideração do que a criança está sentindo, de explicar para a criança o que está acontecendo. E em outras situações eu vejo assim, pais, sabe, dizendo para a criança, olha lá embaixo, o que é aquilo, pai? E tal, em vez de dizer assim, senta quieto, mas vai se mexer agora não, sabe? Diz assim, ai, ali embaixo tem um rio, tem sei lá o quê, né? Eu estava uma vez na igreja e aí tinha uma mãe com uma criança de uns 7 anos, assim, sentada do meu lado. E as famílias começaram a se levantar para ir lá na frente dar o dízimo, então, né? E a criança ficou curiosa. Ela falou assim, mãe, por que estão tudo levantando? Né? Aí a mãe, fica quieto. Senta quieto. Mãe, por que estão tudo indo lá na frente? Aí, na hora eu não me aguentei, né? Eu falei assim, estão indo lá levar um dinheirinho para a igreja, porque a igreja precisa fazer umas coisas aqui, comprar papel, aí a comunidade ajuda a dar um dinheirinho. Pronto. Sabe? Exato. Satisfez a necessidade dele. Passou mais um tempo, o pessoal começou a levantar de novo para ir lá na frente tomar a Santa Ceia, então. E ele começou de novo, mãe, por que estão indo lá na frente? E ela, fica quieto, que não é hora de falar, não é hora de, sabe? Mas se eu não explico para essa criança o que eles estão indo lá fazer, né? Eu falei, estão indo lá tomar Santa Ceia. Aí ele, mas o que é Santa Ceia? Sabe? Eu disse, eles vão lá e comer um pedacinho de pão e um pouquinho de vinho, que representa o corpo de Jesus ali para eles, né? Para ele, satisfez aquela informação naquela hora. Exato. Então, explicar o mundo para as crianças, o que muitas vezes não acontece. Travou aqui para mim, Dulce. Ai, acho que voltou agora. Voltou. Escuro aqui. Aí foi. Então tá. Né? Então, falando de explicar para a nós criança, não né? fomos criados assim, com essa explicação do mundo para nós. Olha, aquelas duas pessoas ali estão tendo um conflito e tal, mas isso não tem nada a ver com a gente. É uma coisa deles, né? Pra gente ir tranquilizando a nossa cabecinha, sabe? Então, isso é uma coisa nova que E é por tá isso vindo agora que uma é nova tão vivência. importante a gente. E é por isso é tão importante a gente olhar para dentro, né? Principalmente com pessoas com criança pequena que estão planejando em ter filhos e tudo mais. Por quê? Porque quanto mais saudável a gente for, mais saudável a gente vai conseguir ter essa interação com os nossos filhos. Porque essa mãe, por exemplo, que estava falando dessa forma com a criança, ela não estava falando aquilo para, foi a forma que ela De sabe, maldade. foi o que Não ela era. recebeu, né? Então, assim, pô, deixa eu me olhar, deixa eu ver a minha responsabilidade nisso. Ah, porque então eu vou virar uma mãe perfeita. Não vai. Todo Não mundo tem vai. trauma, Uhum. não existe perfeição, estamos aqui nesse mundo imperfeito, né? O imperfeito é o perfeito, mas o mais próximo do saudável possível. E a gente tem essa possibilidade, muita informação, muita terapia legal, sabe? Então, assim, é legal também, né, Dulce, a gente encorajar as pessoas. Não Sim. existe outro caminho, não é mudando o externo que você vai conseguir mudar o seu interno, é o contrário. É olhando para si que você muda o ambiente externo, melhores relações, melhores questões com dinheiro, com vida, com qualquer coisa. Com Menos os filhos, doença, né? né? Eu sempre falo assim da relação com os filhos, porque tem filhos que estressam muito as mães. Gente, aí agora tá terminando as férias, as mães já estão assim, meu Deus, Não aguento mais. não aguento mais, né? Porque ele me estressa, porque ele me irrita, porque me dá trabalho, porque isso, porque aquilo e tal. Mas por que esse comportamento dessa criança sua está te irritando tanto? É o que tem em você que está desperto E aí, o sabe? que está sendo rígido em você, né? Que precisa flexibilizar um pouco. Então, nossa, esse olhar para dentro é fantástico, assim. Não Porque você existe outro vai caminho, sabe? repetir, você vai repetir aquele comportamento que você aprendeu. A forma como te trataram, mesmo que você dê uma melhoradinha, é a forma como você vai tratar. Ou é o Sabe? Então, assim, oposto, né? Que aí você vai para uma outra polaridade que também não é aquela questão de dançar nos opostos, nas polaridades, né? né? Que aí vou. Ai, nossa, eu não tive nada disso, quero que meu filho tenha tudo que eu não tive. Né? Então também não é o saudável. Então, se olhar para mim,
ver quais são as minhas memórias para melhorar esses relacionamentos com outras pessoas. Exato. Fez sentido, pessoal? Me digam aqui o que é que vocês acharam disso tudo. Marcelo entrou, deixa eu ver mais aqui. Tereza, Edgar, a Giselda, Tati, Tatiane Laurete. Que legal, Marcelo. Muito bom ter vocês aqui. Digam para mim, digam para nós. Alguma pergunta? Vocês percebem isso na vida de vocês? Percebem que vocês estão sempre repetindo, sabe, os mesmos comportamentos? Angélica diz, meninas, obrigada. Thaís, muito bom. Kátia, que legal, você tá Sim. aí. Muito bom. Legal. Aline. Muito É bom, aquela sabe? história, né, Dulce? Eu queria te parabenizar pela iniciativa dessa semana de lives, porque são assuntos que todo mundo tem muitas questões, né? E que traz muita informação. E é aquela coisa, se a gente, da rota do avião, se a gente muda a rota 1% do avião, ele vai para um outro destino. Então, se é muito legal a gente levar informação e também receber informação, né? Sim. De putz, se eu mudar meu olhar 1% em relação a alguma questão, né, eu já vou conseguir ter uma nova rota, um novo destino, né? Então, E todos é aqueles que vêm depois de importantíssimo. mim também. Exato. Porque já vão receber diferente, já vão poder fazer diferente. Então, isso foi, assim, um desejo, porque eu sempre estudo muito. Eu sempre estou muito buscando, eu sou sempre muito... Só que chegou num ponto, assim, que sabe quando você tem a sensação que você vai explodir? Não que eu sabia tanto, porque quanto mais você sabe, mais você sabe que você não sabe, né? Quanto mais você quer buscar, mais... Eu falei, mas gente, eu queria falar um pouco mais disso, eu queria soltar um pouco disso, sabe? E aí, como fazer isso? Vou fazer umas palestras, a gente até faz e tal, mas eu falei assim, não, vou chamar as mulheres que são, sabe, cada uma tem, porque a gente vai criando dentro dessa sistêmica, né, olhares, né, mais específicos, assim como um médico, né, um é mais o oftalmologista, o outro é mais o cardiologista, Sim. o outro é o dentista, o outro é o dermatologista, o outro é o, sei lá, né? Então, na terapia também tem essas nuances, assim, uma olha mais para a formação da psique, a outra olha mais para a organizacional, o outro olha mais, né, para o feminino, o outro mais para as relações, né? Então, tem todas essas nuances aí. E não dá para a gente querer saber tudo de todas as áreas, né? Porque, assim, são coisas muito específicas. Então, por isso que eu, né, falei assim, eu vou chamar essas mulheres maravilhosas aí. Nossa, achei maravilhoso. E foi um prazer, uma honra estar aqui, Dulce. Uma baita de uma responsabilidade. Fiquei feliz. Mas espero a primeira pessoa que eu lembrei ter contribuído com o que você esperava, com o pessoal. Acho que tem bastante informação. E sempre que tiver oportunidade, vamos fazer. Muito legal. Sim. Ai, gente, eu posso pedir um negócio para vocês? Me ajuda a agradecer a Giovana, que escreve assim, obrigada a Giovana, sabe, por ela ter se disponibilizado, por ela ter vindo, né? Então, palminhas para ela. Obrigada, né? Dulce. Obrigada, pessoal. Divulgada. Eu tô esperando aqui. Aí, ó, eu tô esperando uma obrigada pra Giovana. Vamos, gente. Né? Ai, sim, eu quero que vocês digam também. Por ela ter, sabe? Trago isso, assim, de forma tão genuína, de forma gratuita, né? Giovana linda, a Carta dizendo assim, ela é. Ai, gente, ó. Muito bom, muito bom. Legal. Isso aí. Você, então, tá. Você vai deixar salva, Dulce, a live? Vou. Ai, a Tati disse, as duas. A Tati disse, obrigada, gratidão, muito bom, muito bom. Isso aí. Eu vou deixar salva, assim, como vai ter várias, né? Então, quem não assistiu hoje ao vivo, eu vou deixar amanhã até na live da Iris, que amanhã é às 10h30. Né? Aí depois eu arquivo e talvez eu solte elas depois de novo, para que não fique assim uma, né, atrapalhando a outra. Mas eu acho que quem vai assistir as outras precisa assistir essa daqui primeiro. Porque essa é a base. Muda um pouco já o olhar, né? Do restante dos assuntos, que tudo se conversa, né? Então, acho que essa aqui, eu vou até deixar nos stories, né, agora. Então, assim, para quem não assistiu, assiste ainda hoje à noite ou em outro momento, né? Que é um conhecimento básico, base,
necessário para que a gente olhe para todas as outras questões. Então, vou deixar até amanhã, vou deixar um lembrete lá. Muito obrigada mais uma vez, tá? Obrigada, Gente, obrigada. que estiveram aqui com a gente. Obrigada, Né? Dulce. Deixa o salve assim, Tati. Pode deixar. Beijo, beijo. Um beijo, até Tchau, mais. gente. Fiquem com Tchau. Deus e nos vemos. Amém.